Fala, turma! Vamos dar prosseguimento então aos estudos do pacote DML, Data Manipulation Language, especificamente nos comandos update e delete. Nós vimos o select, nós vimos a cláusula where, nós vimos critérios de montagem, recursos de montagem de uma busca nos dados. Agora nós vamos ver update e delete, ok? Começando pelo comando update. O comando update, ele é o comando que nos possibilita atualizar, editar, alterar uma ou muitas várias linhas existentes em uma tabela, tá? Ou todas as linhas existentes em uma tabela. Então, o comando update, ele possibilita uma alteração nos dados, diferentemente do comando alter table. O comando alter table alterava ou altera a estrutura da tabela. O update altera os dados contidos nessa tabela. O update, ele manipula, ele afeta linhas existentes em uma determinada tabela. Então, a sintaxe desse comando é composta pelo comando update, seguido do nome da tabela que você deseja modificar. Modificar não a tabela, mas os dados inseridos nela. Tá? Então, update, nome da tabela, seguido da cláusula set. Set, de definir. Então, o que eu quero definir de novo nessa tabela? O que eu quero atualizar? Update, to update nessa tabela. Então, set vai definir a alteração, de fato, que vai ocorrer em uma determinada coluna, nos valores de uma coluna dessa tabela, ou de mais de uma coluna dessa tabela. Então vamos lá. Então, eu vou especificar a coluna na qual eu quero alterar um determinado valor. Então, update, nome da tabela, set, coluna A recebe um novo valor que eu desejo armazenar nessa coluna. Se eu desejar modificar mais de uma coluna, então eu vou separar com vírgula, colocar o nome da segunda coluna que eu desejo também modificar, recebendo um novo valor. Uma terceira, vírgula, nome da coluna, recebe novo valor. E assim por diante. Posso colocar quantas colunas existirem nessa tabela, quantas colunas eu desejar. E por fim eu tenho a cláusula where. O where ele é opcional no comando update. Tá? O where, assim como no select, ele vai delimitar um subconjunto dos dados dessa tabela. Então eu vou selecionar os dados dessa tabela, mas eu vou filtrar com a minha cláusula where. O where estabelece sempre uma condição de seleção das linhas de uma tabela. Então, cláusula where, eu vou delimitar quais linhas dessa tabela serão afetadas por essa atualização, passarão por essa atualização. Ok? Muito bem. Então, imagine o seguinte cenário. Imagine que a tabela categoria contém os seguintes itens adicionados: a drama, comédia, ficção, terror, suspense e romance. Então, 6 categorias na tabela categoria. Se não existir, aproveita para inserir e praticar o comando insert. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso juntos. Aproveitamos e revisamos esse comando. Então eu vou primeiro, deixa eu limpar essa tabela categoria para que a gente possa fazer então a partir do zero. Muito bem. Então vamos lá. Vou escrever o comando insert, into, nome da tabela, que é a categoria, qual é o campo, ah, que eu vou inserir lá. Vamos lá. Tabela categoria, colunas, categoria ID, nome e última atualização. Nesse caso, eu vou mexer apenas com o nome. Velos. Quais são as categorias? Drama, comédia, ficção, terror, suspense e romance. Então, vamos lá. Drama, uma linha,
outra linha dessa tabela vai ser comédia. Outra linha. Vou copiar aqui. Ficção. Terror. Suspense. Mais. Romance. Romance. Ok, então vamos inserir essas 6 categorias. Muito bem. 6 categorias inseridas. Vamos dar um select para checar se está tudo ok. Muito bem. Vamos ver então o que mais devemos fazer. Após uma revisão em seus registros, a locadora decidiu manter outras subdivisões da categoria comédia, adicionando, portanto, comédia romântica, comédia dramática e comédia de ação. Então, veja, já existiam essas categorias, esqueça que a gente acabou de adicionar. Vamos imaginar, nesse cenário hipotético, que essas categorias já existiam. Em determinado momento, a locadora decidiu dividir comédia em comédia romântica, comédia dramática e comédia de ação. Mas percebendo que os filmes de comédia cadastrados até agora eram todos românticos, a locadora pediu ao administrador de banco de dados, ao DBA, ou ao engenheiro de dados, enfim, não importa a denominação que a empresa utilize, mas a locadora pediu ao responsável pelos dados que o registro comédia fosse atualizado para comédia romântica e fossem inseridas as novas categorias comédia dramática e comédia de ação. Tá? Então, nesse caso, o que seria feito? Update na tabela categoria, setando, definindo o nome para comédia romântica, onde nome, naquela ocorrência em que nome for igual a comédia. Então, nós vamos transformar comédia em comédia romântica. Atualizar o campo nome de comédia para comédia romântica somente na linha que o nome for igual, for como comédia. Lembrando que o operador de comparação em strings, entre strings no SQL, é o operador like. Ok? Muito bem. Após isso, nós vamos inserir as outras comédias. Tá? Nesse caso aqui, ele optou também por deixar uma outra categoria comédia. Vamos lá, vamos fazer isso aqui no PGAdmin. Vamos lá. Como é que ficaria aqui? Nós vamos atualizar a tabela categoria, definindo o nome para um novo valor, que vai ser comédia romântica. Sob a condição, ou somente para as linhas, em que o nome atual for, vou utilizar aqui o operador ILIKE, porque o ILIKE, ele ignora letras maiúsculas ou minúsculas. Então, com o like somente, tem que ser exatamente igual. Letra maiúscula com maiúscula, minúscula com minúscula. Com o ILIKE, ele desconsidera isso. Então, vamos lá. Atualizar comédia para comédia romântica. Ok. Então, vamos lá. Uma linha foi atualizada. Se eu selecionar todas aqui, vou verificar que agora eu tenho comédia romântica aqui. E além disso, eu vou agora dar um insert nas outras categorias. Insert into, categoria.
velos. Opa, faltou aqui especificar o campo, né? Nome, velos, comédia. Dramática e comédia de ação. Dramática. Como eu vou adicionar mais de uma linha, fecho parêntese, vírgula, comédia e ação. Nem sei se essa categoria existe, mas vamos trabalhar com ela aqui. Beleza, 2 linhas foram adicionadas. Vamos dar um select de novo aqui para a gente visualizar. Às vezes visualizando ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Beleza, vamos seguir adiante então. Agora, para continuar praticando, vamos inserir o país Mossoró. Então, lá na tabela país, vamos inserir o país Mossoró, o país de Mossoró, chuva de bala no país de Mossoró. Essa terra é tão imponente que é considerado um país por muitos. Lógico que é uma brincadeira, mas vamos lá. Inserir o país Mossoró. Depois alterar o campo país ID da cidade de Mossoró, que deve estar lá com o ID do Brasil, para o ID do novo país que nós vamos inserir agora. Então vamos lá, a gente vai dar um insert e um update. Vamos migrar aqui para o pgadmin. Deixa eu quebrar aqui algumas linhas. Vamos inserir então insert into país. Vamos olhar a tabela país aqui. O nome do campo é país, então insert into país. Velos, como é só um campo, então Mossoró. Agora nós vamos ter o país Mossoró. Beleza, vamos dar mais uma vez aqui, né? Sempre select para verificar. Select asterisco from país. Eita. Agora sim. Brasil, ID1. Mossoró é o ID3. Ok. Então agora nós vamos atualizar a cidade Mossoró para o país ID3. Ou seja, a cidade Mossoró está situada no país Mossoró. Essa é a ideia dessa brincadeira, desse exemplo aqui, que é para a gente praticar o comando insert, update, daqui a pouco também o delete. Okay? Vamos dar um select aqui na tabela cidade para verificar esse registro da cidade de Mossoró. Cidade, where, deixa eu dar uma limpada aqui. Cidade, like, ou I like, Mossoró. Não encontrou a cidade. Vamos tirar o acento aqui para ver se está sem o acento lá. É isso. Ó, percebam que aqui está com M maiúsculo e aqui com M minúsculo. Eu utilizei o I like. Se eu utilizar somente o like, ele não vai detectar, porque tem que ser exatamente igual. Com o I like, ele é menos criterioso e vai dar match. Então, vai entrar nesse filtro. Okay? Então, cidade de Mossoró, país ID é 1. A gente tem que alterar para o ID 3, né? O ID 3. Esse é o ID da cidade, esse é o ID do país. É lógico que se eu der 2 cliques aqui no pgadmin, ele me permite editar esse campo. E eu consigo salvar esse campo clicando aqui ou teclando F6. No entanto, eu não vou efetuar essa alteração por aí, tá? Ele vai perguntar aqui se eu quero descartar. Sim. Aqui, então, país ID Mossoró. Não vou efetuar aqui porque o intuito é praticar os comandos. Porque para manipular grandes volumes de dados, eu não vou conseguir fazer isso pela interface do pgadmin. E para fazer isso a partir de aplicações enviando comandos SQL, também não vou utilizar o pgadmin. Então, nós temos que, de fato, nos apropriarmos dos comandos SQL. Ok? Então, como seria esse comando?
update, tabela cidade, set país ID igual a 3, que é o país Mossoró. Nós verificamos aqui acima, né? Mais uma vez, Mossoró, país ID 3. Em que situação? Qual filtro? Qual critério eu quero utilizar para atualizar? Então, eu posso utilizar esse mesmo aqui. Cidade seja igual a Mossoró. Tá? Eu posso também, deixa eu selecionar aqui, utilizar o ID da cidade de Mossoró. Seria um outro critério. Eu faria algo assim. Deixa eu colocar as duas opções na tela. Where cidade ID igual, não like, porque é um inteiro. Então, cidade ID igual a 23.098. Então, os dois wheres funcionariam perfeitamente, ok? Atualizou um, agora eu vou utilizar o outro. É lógico que a essa altura do campeonato, o ID já foi alterado, né? Se eu selecionar aqui os dados, o país ID já está igual a 3, mas só para que a gente possa visualizar o comando update com esse where, também funcionou, tá? Então, atualizou uma linha com o ID 3, que já estava, mas mesmo assim o SQL, o Postgre, executou o comando. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o que a gente fez, né? Inserimos o país, selecionamos as linhas da tabela país para visualizar o país Mossoró que nós inserimos no passo 1. No ponto 3, nós atualizamos cidade, setando o país ID para 3, onde o nome da cidade fosse como, né, like Mossoró. Mostramos dois tipos de condições que serviriam nesse caso aqui. E por fim, visualizamos a alteração lá na tabela cidade, na cidade de Mossoró. Ok? Atenção, muita atenção. Caso a gente não insira a cláusula where, a condição de seleção das linhas que serão afetadas por esse comando update, todos os registros dessa tabela serão atualizados. Todos os registros serão atualizados e sem volta. Então, muita atenção. Evite ao máximo utilizar comando update, também delete, sem where, porque isso pode gerar muitos problemas atualizando linhas que não deveriam ter sido atualizadas. Então, delimitar bem o conjunto de dados, o subconjunto das linhas de uma tabela que serão afetadas por um comando update é fundamental para evitar qualquer tipo de inconsistência nos seus dados, ok? Então, update sem where, somente com muita reflexão, com muito critério, muito consciente do que se está fazendo. Beleza? Fica o recado. Agora vamos para o comando delete. O comando delete, ele, como o próprio nome já sugere, ele é utilizado para remover, para deletar, para apagar uma ou mais linhas existentes em uma determinada tabela. Tá? Então a sintaxe desse comando é composta por delete from, né? Lembra aí o select, tanana, from, select asterisco from, né? Delete from, nome da tabela. Então eu vou deletar da tabela X, da tabela filme, da tabela ator, sob uma determinada condição. Mais uma vez, o where aqui é opcional, tá? Se eu omitir o where, como eu já acabei de falar, todas as linhas de uma tabela serão removidas, tá? Mas com o where eu seleciono um subconjunto das linhas de uma tabela, ou seja, eu vou remover apenas um subconjunto das linhas dessa tabela, tá? Então, vamos voltar para os nossos cenários hipotéticos. Imagine que a loja de DVDs agora percebeu
que as novas categorias criadas tornaram as consultas dos filmes, comédia romântica, comédia de ação, comédia dramática, tornaram as consultas dos filmes mais complicadas para os clientes e, portanto, ela decidiu voltar todos os filmes atuais para a categoria comédia. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar os IDs das categorias comédia tananã, comédia mais alguma coisa, ó. Aqui eu tenho aquele operador Coringa. Então, todos os filmes, vou verificar os IDs dos filmes comédia, tchararã, os IDs das categorias, perdão. Vou verificar o ID da categoria comédia apenas. E vou atualizar as categorias ID dos filmes pertencentes às categorias comédia, tananã, para o ID da categoria comédia. Então, veja, eu vou pegar agora todos os filmes que forem de alguma categoria variada, dramática, comédia romântica, comédia de ação, comédia não sei o quê, e vou transpor todos esses filmes para a categoria comédia, certo? E depois eu vou apagar essas outras categorias comédia. Então eu não posso simplesmente apagar, porque eu posso deixar filmes que pertencem a essas categorias, comédia romântica, dramática, comédia de ação, deixaria eles órfãos. Eu feriria a integridade referencial entre essas tabelas. Então, primeiro eu preciso modificar todos esses filmes para a categoria comédia e depois remover essas outras categorias, ok? Então, nós vamos utilizar o comando select para verificar os IDs, vamos utilizar o comando update para modificar essas referências e, por fim, o delete para apagar essas categorias que nós não desejamos mais. Tá? Então, vamos lá. Como é que nós faremos isso aqui? Deixa eu abrir uma nova query tool para que fique um ambiente mais limpo para a gente escrever. Vamos lá. Então, na tabela categoria, eu tenho os seguintes dados: comédia romântica, comédia dramática, comédia de ação. Eu não tenho aquela categoria só comédia. Então, eu vou converter essa comédia romântica em comédia. Tá? Então, update, categoria, set, nome, igual a comédia, where, nome, like, comédia romântica. Então, vou converter essa comédia romântica em comédia. Vou atualizar esse registro para comédia. Ok? Vamos executar esse comando. Uma linha foi afetada. Deixa eu dar um select aqui, mais uma vez, para a gente visualizar. Comédia dramática, comédia de ação e comédia. Beleza. Agora, eu quero alterar no ponto 3 todos os vínculos entre filmes e categorias, né, que forem com categorias comédia alguma coisa, comédia romântica, comédia de ação, comédia dramática, alterar para a categoria somente comédia. Tá? Então, vamos voltar aqui para o PGAdmin. O vínculo entre categoria e filme, ele se dá não através de um categoria ID aqui, porque essa relação é muitos para muitos, N para N. Então, ela se dá através de uma tabela de relacionamento, que é a categoria filme. Categoria filme, portanto, estabelece esse vínculo entre categoria e filme através de uma chave estrangeira para filme ID e uma chave estrangeira para categoria ID. Então, eu vou atualizar essa tabela, categoria filme, de que modo? Alterando a
categoria ID para comédia. Comédia é 17. Então, vai para 17. Quais filmes? Todos? Não. Somente aqueles cuja categoria ID for igual a quê? A 23 ou 22. Então, eu posso escrever isso dessa forma. Categoria ID igual a 22. Ó. Ó. Categoria ID igual a 23. Ok? Como eu não tinha nenhum filme cadastrado aqui nesse banco de exemplo, ele não alterou nenhuma linha, mas ele executou com sucesso o comando. Então, qualquer filme que tivesse nessas categorias, ele alteraria para a categoria 17. Ok? Eu posso escrever essa cláusula where também de outra forma. Eu poderia escrever, por exemplo, utilizando o operador in. Categoria ID in 22 e 23. Ou seja, eu estabeleço uma lista de valores. Se a categoria ID estiver dentro dessa lista de valores, ele vai ser considerado aqui nesse update. Ok? Uma terceira forma, deixa eu executar para vocês verem que a sintaxe é aceita. Tá? Uma terceira forma de fazer a mesma coisa seria utilizando um select. Vamos lá. Como assim? Esse select aqui, ele é estático. Eu estou informando diretamente uma lista de valores. No caso aqui, composta por dois valores, 22 e 23. Mas eu poderia dar um select em categoria ID lá na tabela categoria, por exemplo. Tá? Então, ele traz todos os IDs de categoria. Só que eu não quero todos. Eu quero somente aqueles cujo nome forem iguais a comédia alguma coisa. Olha só. 22, 23. Certo? Como é que eu posso fazer isso, então? Em vez de passar uma lista de valores pré-definidas aqui, eu poderia ter passado uma lista dinâmica. Dessa forma. Where categoria ID esteja in select categoria ID from categoria where nome I like comédia. Porque esse select me retorna uma lista de IDs. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa disso aqui, de uma forma mais elegante, bonita e dinâmica. Ok? Mas as três formas cumpririam a função desejada. Vamos voltar para a apresentação. Por fim, eu tenho que apagar as categorias. Né? Então, para apagar essas categorias, o que eu posso fazer? Vou utilizar o comando delete. Delete from categoria, where, para especificar quais linhas eu quero remover. Eu posso usar qualquer uma dessas condições aqui. Tá? Então, eu vou utilizar essa primeira aqui, que é a mais simples. Delete from categoria. Opa, tem dois wheres aqui. Where categoria ID igual a 22 ou categoria ID igual a 23. Prontinho, duas linhas foram deletadas. Ok? Vamos lá, então. Exemplo do comando update, como nós fizemos lá. Vamos seguir adiante, e já fizemos isso. Delete também, como fizemos, né? Aqui ele utilizou o operador like para identificar as linhas que seriam removidas. Como eu disse, qualquer um daqueles três exemplos cumpriria seu papel.
Então, delete from categoria, que é o nome da tabela. Where estabelece a condição delimitadora de quais linhas devem ser removidas. Nesse caso, somente as linhas cujo nome forem iguais a comédia alguma coisa. Comédia tananã. Ok, agora nós vamos alterar o país ID da cidade de Mossoró de volta para o ID do país Brasil e vamos apagar o país Mossoró, que era tudo uma grande brincadeira, lógico. Então vamos lá fazer isso. Vou dar mais alguns enters aqui para limpar. Então vamos selecionar os dados da tabela país para a gente relembrar os IDs. Então o ID de Brasil é 1. Vamos selecionar cidade. Cidade de Mossoró. Que é sem acento lá, né? Vamos alterar esse ID para 1. Né? Então, update cidade. A gente já tinha feito esse comando, mas vamos fazer de novo para fixar. Update cidade, set país ID igual a 1. Where. Vamos aproveitar esse where que já está aqui. Cidade, I like Mossoró. Ok, atualizou uma linha. Vamos selecionar para verificar apenas. Já está aí, país ID igual a 1. Agora nós vamos apagar o país Mossoró. Então, como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o comando delete. Delete from cidade. Where cidade like Mossoró. Certo? Utilizar o mesmo critério, o mesmo where que vai funcionar. Então, delete 1, ou seja, uma linha foi removida. Se eu apaguei a cidade errada. Vamos consertar isso. Era para eu ter apagado o país Mossoró. Vamos lá. Então, erros acontecem, especialmente quando está gravando uma aula tarde da noite. Mas evitem, chequem sempre mais de uma vez aquilo que vocês estão fazendo no banco de dados, especialmente se vocês não estão controlando a transação, tá? Nesse curso, nesse momento introdutório dos nossos estudos. A gente não está lidando com transações ainda, então, nesses casos, especialmente, verifiquem sempre 2, 3 vezes antes de executarem um comando, especialmente um comando delicado como delete ou como update, tá? Mas vamos lá. Então, vamos deletar aqui o país. Né? Aqui é país também. Ele não encontrou porque no país a gente cadastrou com acento, provavelmente. Isso. Então, removido agora o país Mossoró, a gente pode dar um insert into cidade, passando. Vamos ver aqui o que é que tem na tabela cidade. Vamos passar. Aqui não faz parte da atividade, eu só estou corrigindo minha falha. Cidade e país ID. Então, Velos, cidade, Mossoró. País ID vai ser o 1, que é do Brasil. Pronto, inserido uma linha. Agora, vamos dar um select aqui para verificar. Tá aqui Mossoró. Mudou o ID da cidade, né? Porque a gente inseriu de novo. Mas está tudo certinho agora, novamente, no nosso banco de dados.
Ok. Então aqui está o que a gente acabou de fazer, né? Atualização de cidade, remoção do país Mossoró. Ok? Esse material está publicado online. Caso vocês tenham alguma dúvida, dá uma consultada com calma lá. Mais uma vez, reafirmo, cuidado com a cláusula where. É uma cláusula opcional e é uma cláusula que deve ser bem cuidada pelos senhores, ok? Não execute comando delete sem where, a menos que você tenha muita consciência do que está fazendo, para evitar que você perca dados que não deveriam ser removidos, ok? Então é fundamental delimitar bem o subconjunto das linhas que você deseja afetar com esse comando, o subconjunto das linhas que você deseja remover com esse comando. Ok? Então vamos ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda e-mail para mim. Bons estudos, aproveitem o material, façam as práticas, façam os exercícios. Eu estou propondo aqui uma lista de 7 pequenos exercícios para vocês fazerem, tá? Então, leia com atenção, tenta fazer com calma cada um desses passos. Ok? Um abraço e até a próxima.